E se eu dissesse que ninguém morre? E se a morte fosse apenas uma mudança de cenário dentro de um sonho muito maior? Neville Goddard afirmou algo que desafia toda a lógica do mundo físico. A consciência é eterna, a vida nunca termina e aqueles que amamos continuam existindo. Nesta palestra extraordinária de 1964, Neville compartilha experiências pessoais, visões místicas e interpretações bíblicas que podem mudar completamente sua compreensão sobre a vida, a morte e quem você realmente é. Prepare-se, porque depois deste vídeo talvez você nunca mais veja a existência da mesma maneira. Eles não morreram. Eles apenas despertaram em outro nível da realidade. O assunto desta noite é Eles não morreram. É possivelmente o assunto mais difícil de discutir, mas farei o meu melhor. Vamos para o maior de todos os livros, a Bíblia, e assim o Antigo Testamento é realmente uma história profética. Tudo nele acontecerá, tudo. Então vamos para o capítulo 51 de Jeremias, o versículo 39. Enquanto eles estavam inflamados, preparei um banquete para eles e os embriaguei, até que desmaiaram e então dormiram um sono perpétuo e não acordaram, diz o Senhor. Enquanto eles estavam inflamados. A palavra traduzida como inflamados é um transe autoimposto na verdade, ficar tão completamente levado por uma história que está sendo contada a mim que estou completamente inflamado, estou em transe. E assim, o banquete preparado é a história que me foi contada. Estou sendo contada uma história de transcendência de mim mesmo, e estou me banqueteando com isso. Então eu me banqueteio com isso até desmaiar, estou bêbado, e então nesse estado enquanto eu desmaio, eu durmo um sono perpétuo e não acordo. Essa é a história. Vocês que têm suas Bíblias podem conferir, é o capítulo 51, o versículo 39 de Jeremias. Agora, eu sei por experiência própria que nada morre, mas nada morre. A pequena flor que floresce uma vez floresce para sempre, e ainda assim, neste nosso mundo, tudo parece vir a existir, cresce, diminui e desaparece, tudo. Então, vemos coisas morrendo constantemente. Elas nascem e então morrem. E ainda assim, eu posso dizer a vocês por experiência própria que nada morre. Então, esta noite, pegaremos isso e tentaremos encarar, no tempo limitado, de ângulos diferentes. A Bíblia começa, no princípio Deus. Isto é Gênesis, o livro de Gênesis termina com a nota. Em um caixão no Egito. Gênesis 1, 50, 26. Todos os fins correm fiéis às origens, a origem é Deus. No princípio Deus. Em um caixão no Egito. A palavra traduzida caixão também é traduzida arca, e então Blake disse, o homem é a arca de Deus ou um fantasma da terra e do mar. Eu digo que o homem é aquela arca que contém Deus e Deus sendo tudo o que existe, tudo vai para a arca e a arca é o homem. Então, no princípio Deus. Em um caixão no Egito. Mas aquele colocado naquele caixão é chamado José, e José foi chamado de sonhador. Eis que vem o sonhador. Gênesis 37, 19. Agora, a Bíblia reconhece apenas uma fonte de sonhos. Todos os sonhos procedem de Deus. Então, José é o protótipo de Deus. Então o sonhador é colocado em um caixão que é o homem, no Egito. Mas ele exige dos filhos de Israel uma promessa de que eles não o deixarão ali, eles o tirarão do Egito e o levarão para o que foi prometido por Deus antes que essa jornada começasse. Agora, a própria Bíblia termina com a nota, no final do Apocalipse, omitindo o último versículo que é apenas uma bênção, mas o último versículo do final real é Vem, Senhor Jesus. Estas são as palavras. Então, no princípio Deus. Em um caixão no Egito. Vem, Senhor Jesus. Somos informados no Novo Testamento, em Colossenses, em Coríntios, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, as primícias dos que dormiam. Então aqui algo é colocado no caixão e aparentemente está morto, e o primeiro despertar é chamado Jesus Cristo, as primícias dos que dormiam. Então, vem, Senhor Jesus, vem nos despertar deste sonho fantástico onde estamos lutando com demônios. Um grande místico, poeta, pintor e ensaísta irlandês, seu nome era George Russell,
mas ele é mais conhecido por nós como AE. Ele escolheu as iniciais AE. Ele escreveu um livro chamado The Candle of Vision e neste livro ele revela suas experiências místicas. O que eu gostaria de usar esta noite ele chamou de The Many Colored Land. Ele disse: não vou lhe dizer onde eu vi, mas eu vi. Não vou lhe dizer onde vi isso. E então ele descreve o que viu. Um salão mais vasto que a maior catedral, e seus pilares feitos aparentemente de opala viva e pulsante. E entre os pilares havia tronos e eles desapareciam até o fim. Nestes tronos estavam sentados reis divinos, com cristas de fogo. Ele disse: eu vi um que usava a crista do dragão, outro, como posso descrevê-lo, disse ele, parecia ser plumas de fogo, e elas se estendiam até o fim. Na extremidade mais distante havia um trono mais alto e nele estava sentado um maior que os demais, uma luz como o sol brilhava atrás dele. No chão, havia uma figura escura e sobre essa figura escura dois dos reis divinos acenavam suas mãos. E enquanto acenavam suas mãos sobre essa figura, cabeça e corpo, fogo saía do corpo onde as mãos se moviam, como um estranho fogo em movimento, ou ele descreveu como joias cintilantes saindo do corpo. Então, desse corpo saiu uma figura tão alta, tão gloriosa, tão radiante quanto aqueles que estavam sentados nos tronos. Então ele acordou no salão, e então ele se tornou ciente de seus parentes divinos e levantou sua mão em saudação. Aqueles nos tronos pularam de seus tronos com as mãos levantadas em saudação àquele que havia retornado de sua longa jornada sombria. Então, todos eles se moveram e desapareceram na luz. Então ele acordou aqui neste mundo. É a imagem mais perfeita que já li sobre essa descida a este mundo. Você está aqui apenas com um propósito, de desempenhar um papel. Você está aqui para aumentar seu poder criativo. Você não é um ser nascido neste mundo. Mas nesta descida, quando você foi extasiado do alto, você teria a experiência do nascimento e da morte. Então, muitos anos atrás, escrevi um pequeno panfleto e o fechei com este pensamento, que este universo que estudamos com tanto cuidado é um sonho, e nós, os sonhadores do sonho, sonhadores eternos sonhando sonhos não eternos. Um dia, como Nabucodonosor, despertaremos de nosso sonho em que lutamos com demônios, para descobrir que realmente nunca deixamos nosso lar eterno, nunca nascemos, nunca morremos, exceto em nosso sonho. A busca. Que nada neste mundo, não importa o que me digam, passa. Mas você e eu não somos a coisa que estamos observando ou no momento em que vivenciamos. E isso vale para tudo neste mundo. Então, agora, deixe-me compartilhar com vocês em diferentes níveis o que eu sei por experiência. Em 1944, em uma aula bíblica na cidade de Nova York, uma senhora que morava com sua mãe, ela tinha então 45 anos, ela não se casaria porque pensava: bem, se eu me casar, não acho que um marido queira assumir a obrigação da minha mãe. Eu não deixaria minha mãe por nenhum homem neste mundo. Então ela recusou o casamento e ela e sua mãe viveram juntas até a mãe morrer. Na aula bíblica, ela me disse: Neville, eu simplesmente não posso te dizer. Meu coração inteiro se foi. Mamãe se foi e minha casa está vazia, meu mundo está vazio. Eu disse: Você quer ver sua mãe? Se for algum consolo para você, para provar a você que sua mãe não se foi, você quer vê-la? Ela disse que sim. Esta é segunda-feira à noite, minhas aulas foram realizadas na segunda-feira à noite. Eu disse: Tudo bem, hoje é segunda-feira, agora é a segunda-feira seguinte e você está nesta sala agora e está contando à minha classe bíblica que conheceu sua mãe, e que sua mãe não morreu, há sobrevivência neste mundo. Eu disse: Você fará isso? Ela disse que sim. Na segunda-feira seguinte, ela se levantou na minha aula bíblica e disse isso para o público. Ela disse: Fiz isso na segunda à noite, terça, quarta e quinta. Nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, comecei a acordar e me vi fora do meu corpo. Eu sabia disso porque olhei para a cama e lá estava o corpo. Naquele exato momento, minha mãe estava entrando pela porta. Bem,
Não me pareceu estranho que ela estivesse entrando pela porta, mas isso não era tão interessante para mim quanto o corpo. Então, quando minha mãe entrou pela porta, esqueci completamente que ela estava morta, o propósito do que eu estava fazendo, e então eu disse à minha mãe: "Olhe, meu corpo." Ela me disse: "Você é tão estúpido como sempre." Porque sua mãe não vinha às minhas reuniões, e sua mãe sempre desaprovava que sua filha fosse às minhas reuniões, porque sua mãe era uma cristã boa e ortodoxa, e ela pensava que eu estava levando sua filha para o caminho errado ao lhe ensinar uma Bíblia dessa forma. Esta era simplesmente a Bíblia do diabo. Então, quando a mãe disse "você continua tão idiota como sempre", um cachorrinho entrou na sala, e ela se abaixou e começou a acariciá-lo. Ela sufocou o cachorro com beijos e carinho, e então ela percebeu: ora, este é meu cachorro que morreu há 5 anos. Naquele momento, ela ficou tão perturbada emocionalmente que surtou e se viu de volta ao corpo. 2 anos depois, vim para o oeste e recebi uma manhã um telegrama dizendo que meu secretário, que me serviu fielmente, ele era como um irmão para mim, havia morrido. E então, voltamos e eu cuidei do funeral dele. Ele nunca frequentou a igreja católica, mas nasceu na fé católica, e sua irmã, que ele nunca viu, e realmente não gostava, mas ela insistiu que Jack deveria ter um funeral católico, então acatamos sua decisão. Então fomos até a Verstral, Nova York, e ele teve o funeral católico perfeito, onde a irmã passou e beijou o cadáver, e todos eles passaram e o beijaram, e fizeram todas essas coisas. Bem, se isso é normal ou não, eu não sei, mas foi o que eles fizeram. Bem, eu tenho uma cunhada, irmã da minha esposa, ela é um pilar da igreja episcopal em Jersey, e eu acho que ela me ama muito por uma razão, porque eu cuido bem da irmã dela e do nosso filho. Então, sendo um bom pai e um bom marido, ela tolerará minha maneira de ganhar a vida. Ela não aceita isso, ela disse. Eu não acredito em uma palavra do que você diz, Neville, nem uma palavra. A imortalidade é simplesmente a extensão de si mesmo nas crianças, nos filhos delas e nos filhos delas. Mas a imortalidade, como você ensina, eu não aceito isso. Eu disse a ela: como você pode dizer isso quando é cristã? Você não sabe que a pedra fundamental do cristianismo é a paternidade de Deus, a irmandade do homem e a vida eterna? E você não pode apagar uma pedra. Se você apagar uma dessas pedras fundamentais, o edifício inteiro cairá. É a paternidade de Deus, que você encontra nas palavras Nosso Pai, e a crença na revelação do cristianismo é vida eterna. Você não pode apagar uma. Ela disse: eu não vou acreditar em uma palavra que você diz. Disse ela. Bem, 6 ou 7 meses depois que minha secretária morreu, uma noite eu estava inconsciente, conscientemente, assim como estou aqui. Minha cunhada, entrou na sala, e minha secretária, que estava então supostamente morta há 6 ou 7 meses, entrou na sala. Ela me disse: eu ainda não acredito em uma palavra do que você ensina, Neville. Então eu disse a ela: como você pode dizer isso quando vê Jack? Ela disse: o que ele tem a ver com o que você ensina? Eu disse: você não sabe que ele morreu há 6 meses? Veja, ela não está inconsciente conscientemente, ela está em um estado de sonho, então ela não está ciente. Bem, quando eu fiz a declaração de repente eu posso ver seu rosto começar a mostrar uma certa imagem de memória, e ela começa a trazer de volta o conhecimento de que ele morreu há 6 meses. Enquanto ela está olhando para Jack e Jack está aqui solidamente real, eu disse a ela: eu vou te mostrar o quão real ele é. Eu disse: Jack, venha aqui. Então Jack veio, e eu coloquei minha mão em sua coxa, e a coxa estava tão sólida quanto isso. Eu disse: veja, minha mão não atravessa sua coxa. Ele é real, ele é solidamente real. E com isso, Jack fez isso comigo, bateu em sua mão. Ele disse: tire suas mãos. Exatamente o que ele teria feito se estivesse aqui. Não havia poder transformador na morte. O mesmo Jack, na roda da recorrência. Não há morte, mas há rodas dentro de rodas neste mundo.
Então a cena mudou daquele momento e os mais agradáveis, eu diria, poucos anos que Jack teve naquela pequena roda, ele morreu aos 50 anos, então em 50 anos a experiência mais agradável foi na Flórida quando ele administrou um pequeno pomar de frutas cítricas de 150 acres. Ele administrou com base em tanto por mês e então se um lucro, ele obteve lucro. Mas ele estava vivendo ao ar livre e ele simplesmente amou isso. Então a cena mudou e lá estávamos nós na Flórida e ele estava jogando toranjas em mim. Eu peguei algumas, e então ela disse: "Onde está minha toranja?" Naquele exato momento, minha garotinha, que tinha então apenas 4 ou 5 anos, ela disse: "Papai, hora do café da manhã", e eu quebrei e estava de volta a este mundo nesta roda. Existem rodas com rodas dentro de rodas, e nada morre. Então, o propósito de tudo isso é despertar o sonhador. No princípio Deus. Em um caixão, este é o caixão e este é o Egito. Vem, Senhor Jesus, as primícias daqueles que ressuscitaram dos mortos. Vem essa promessa em mim de que não te deixarei, pois exigi uma promessa dos filhos de Israel de que não me deixariam no Egito, eles tirariam meu corpo do Egito e o levariam para a terra prometida. Então, estou pedindo para vir Senhor Jesus para que ele me leve, o ser envolto neste caixão, nesta arca onde todas as coisas estão contidas, e me desperte. O cristianismo é apenas o despertar, é tudo o que é, o despertar desta era para aquela era. Então, o homem pensa enquanto está nesta roda que estamos nos movendo em direção ao clímax inevitável do bem neste mundo. O clímax já ocorreu com as palavras "está consumado". Está consumado é simplesmente o fim de uma era e o início de uma nova era que é marcada pela ressurreição. Então somos ressuscitados desta era para uma era totalmente diferente. Mas nós viemos para esta era. Assim como a viu tão claramente e tão vividamente, que aqui, esta figura escura em transe no chão neste mundo opalescente e cintilante, onde estes reis divinos já ressuscitados habitam. E estes filhos de Israel não o deixariam permanecer lá. Ele está em transe e está sonhando este mundo, pois o sonhador foi o embalsamado e colocado em um caixão no Egito, pois seu nome era José. Eis que este sonhador vem. E eles o levaram e o venderam para o Egito. Então José morreu, e eles o embalsamaram e o colocaram na arca em um caixão no Egito. Gênesis 50, 26. Mas o versículo antes do final do primeiro livro, o livro de Gênesis, o versículo antes do final, ele exige a promessa. Não deixe meus ossos, meu corpo no Egito. Tire-me e leve-me para a terra que foi prometida. Então vem. O próximo livro é Êxodo. Então a trama da semente da Bíblia é Gênesis. Eu diria que é também uma ótima introdução para esse quadro em desenvolvimento. Então aqui, quando digo que nada morre, falo sério. Você está em uma roda e a roda é perfeita. Você não pode mudá-la, você sai da roda. E posso lhe dizer esta noite qual é o segredo de sair da roda, e é revisão. Revisão é arrependimento. Arrependimento que eu chamo hoje de revisão, pois arrependimento significa simplesmente uma mudança radical de atitude em relação à vida. Então você quebra o vínculo invejoso da vida e transforma o círculo, a roda da recorrência, em uma espiral de ascensão. Você a transforma em uma espiral e conquista Sião, ou o lar de Deus. Então Davi construiu em um círculo e construiu para dentro ao mesmo tempo, e para realizar esse feito arquitetônico estranho e incomum, isso só poderia ser feito se você construísse em uma espiral. 2 Samuel 5 versículo 6, 9. E agora estou falando por experiência própria, já ao praticar a revisão, você não permite que nada neste mundo seja como é. Se não for agradável, você muda, portanto, você não vai, quando a roda girar, você não vai voltar para aquele ponto. Você mudou isso. Ele não vai voltar para aquele ponto. Ele vai voltar na forma de uma espiral e em vez de estar em um círculo de recorrência quando a roda gira, você está girando na espiral mudando um evento em seu círculo recorrente presente. Agora, há uma senhora que esta noite, ela e seu marido, e há 3 semanas, na sexta-feira passada, ela me disse: "Perdi meu pai morreu." Eu disse a ela, sem explicar em detalhes o que você acabou de ouvir,
O que eu fiz com a senhora na minha aula bíblica há 20 anos? Ela voltou 2 semanas depois e eu disse a ela: esta é sexta-feira à noite, você avança uma semana no tempo, ainda é sexta-feira, e você reflete sobre a emoção, pois de todos os prazeres do mundo, o alívio é o mais intensamente sentido, então você sente o alívio que é seu porque você sabe, sem sombra de dúvida, por experiência real, que seu pai vive. Ele não morreu, ele sobreviveu. Ela não voltou por 2 semanas, mas ela pôde me dizer no 7º dia, que foi na noite de quinta-feira da semana seguinte, em visão ela conheceu seu pai. Então ela sabe agora, sem sombra de dúvida, que o pai não morreu, ela sabe disso. Levou uma semana para provar, sem sombra de dúvidas, sem passar por um médium, nenhum médium lhe diz ou tenta persuadi-la, que ela sabe, ela teve a experiência que seu pai vive. Bem, agora, um cavalheiro me escreveu uma carta que recebi hoje. Para mostrar como isso funciona, ele disse: um amigo meu estava desempregado há um bom tempo, então eu simplesmente apliquei esse princípio a ele. No passado, apliquei esse princípio de imaginar a muitas coisas, mas aconteceu tão naturalmente que pensei que aconteceria de qualquer maneira, então atribuí isso à coincidência. Mas neste caso, meu amigo estava desempregado, eu o apliquei, e ele conseguiu um emprego, um ótimo emprego. Isso significava ir para a cidade de Nova York, ou melhor, ir para Connecticut e ser treinado para o trabalho, para ser treinado em um mês. Então, a próxima coisa que eu vi foi que eles preencheram o cargo, alguém no leste conseguiu o emprego, e então eles não o concluíram aqui. Fiquei um pouco decepcionado. Então me lembrei da história da revisão, então revisei. Revisei tudo o que ouvi sobre meu amigo e o vi no emprego. Então chegou sexta-feira e pensei em dar uma festinha no dia seguinte, pensei em chamar alguns amigos e me divertir um pouco. Liguei para um amigo meu, e ele estava ocupado, não pôde vir, mas ficou curioso e me perguntou: quem você vai convidar? Mencionei esse amigo meu que tinha sido recusado para esse trabalho. Ele me disse: é melhor você ligar para ele imediatamente porque ele está indo embora no domingo para Nova York. Eu disse: ele conseguiu o emprego? Ele disse: sim, um emprego melhor. Ele foi recusado em um, então o chamaram de volta pela mesma agência e lhe deram um emprego melhor. Agora ele está indo embora no domingo para Nova York para ser treinado por um mês em Connecticut e depois voltar para o trabalho. Agora, ele não está aqui esta noite, mas sua carta chegou para mim hoje. Então, posso dizer por experiência própria que estamos sobre rodas, rodas dentro de rodas dentro de rodas, e ninguém sabe que eles desempenham esse papel repetidamente. Você não quebrará a barreira invejosa da vida até começar a se arrepender, e arrepender-se é simplesmente revisão. A primeira proclamação no Evangelho mais antigo é: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1, 14. Arrepender-se é mudar radicalmente sua atitude em relação à vida, mudá-la completamente, não importa quão factual seja. Então o emprego não é dele, ele foi rejeitado, outra pessoa o conseguiu, e está a 3.000 milhas de distância, e você não pode discutir com eles. Eu não vou aceitar. Vou ver meu amigo naquele emprego. Vou me persuadir de que ele tem um emprego. E quando eu o chamo para um encontro, ele está indo embora, não. Ele está indo embora no domingo. Estou ligando para ele na sexta-feira pedindo um encontro no sábado, e ele está saindo no domingo, e ele está saindo no domingo para ser treinado no leste. Isso é quebrar a roda da recorrência e transformá-la na ascensão, na espiral. Foi exatamente isso que Davi fez quando conquistou Sião. Pois acima, somos informados, apenas os cegos, os coxos e os coxos eram necessários para mantê-lo longe para sempre. E assim, diferente de todos os outros que tentaram atacá-lo de fora, ele subiu o poço de água em uma espiral. Você sobe o poço de água em uma espiral praticando a arte da revisão. Então, se eu não dei nada ao mundo em meus 59 anos até agora, eu dei a arte da revisão. Não é novo, é simplesmente arrependimento. Mas o arrependimento, depois de anos de mau uso, é como um navio no mar com cracas.
Ele deve ser levado e raspado, porque, hoje, arrependimento no mundo significa remorso, arrependimento. Depois de inumeráveis séculos acreditando que arrependimento significa sentir arrependimento e remorso, essa não era a intenção original, e nunca foi e ainda não é. É simplesmente uma mudança radical de atitude em relação à vida. E então, eu descobri. Não era novo. Não há nada novo sob o sol. Como nos é dito. Há alguma coisa da qual se diz: veja, isto é novo? Era antes em eras passadas. Mas não há lembrança das coisas passadas, nem haverá lembrança das coisas que virão depois entre aqueles que seguirão depois. Porque eles estão em uma roda, e a roda é tão vasta que há rodas dentro de rodas dentro de rodas. Bem, pegue esta roda, e em 1901, essas duas educadoras, a senhorita Mobley e a senhorita Jordan. A senhorita Mobley era diretora do St. Hugh's College em Oxford e a senhorita Jordan era vice-diretora, que quando renunciou à direção, a senhorita Jordan se tornou diretora. Elas vieram de uma longa linhagem de educadores, portanto, foram educadas para observar e saber como realmente observar cuidadosamente o que deveriam dar uma opinião. Bem, em 1901, elas fizeram esta viagem a Versalhes, e quando retornaram após suas férias em Versalhes, escreveram um relato de suas experiências, e elas se compararam, se duplicaram. Você poderia sobrepor uma sobre a outra e elas se encaixavam. Não era o que elas deveriam ter visto em Versalhes. Enquanto estavam em Versalhes em 1901, ambas deslizaram no tempo e voltaram para Versalhes quando a rainha estava lá, pouco antes da execução. Eles viram o quadro inteiro, os trajes das pessoas, o que vestiam, o que faziam, a pequena ponte que não está mais lá, e seu relato foi tão preciso que o governo francês fez uma investigação completa do que eles disseram ter visto em comparação com o que hoje o governo francês apresenta como factual, e eles reorganizaram esse quadro para se conformar com o que viram pela investigação. A pequena ponte que não estava lá, eles substituíram, os trajes que não eram usados, eles substituíram, porque uma investigação completa provou que sua visão do que eles realmente viram era a verdadeira visão daquele período. Não havia passado. Se você pudesse agora deslizar no tempo para qualquer parte desta roda girando constantemente, você veria as coisas como elas sempre são. Quando Sir William Ramsay, o cientista inglês, tomou doses de éter sob controle, e ele fez sua secretária dar a dose, e então registrar o que ele estava observando e vivenciando. Então ele observou que agora vejo um homem entregando carvão, e parece que no momento ele está entregando o carvão porque alguém encomendou o carvão. Mas neste nível de retirada ele não está entregando o carvão porque alguém encomendou o carvão, parece-me que ele é a parte eterna da estrutura do universo. Neste momento no tempo ele está sempre entregando o carvão. Você se detém nisso. Neste momento no tempo, aquela parte da estrutura do universo está sempre entregando o carvão. Então neste momento no tempo, esta coisa aqui está sempre dizendo o que está dizendo. Mas você quebra o círculo, e você sai para a espiral, e deixa esta era e entra em uma era completamente diferente. Hamlet continua a ser representado. É o 400 anos do grande Shakespeare. Hamlet foi representado por 400 anos, e eles vieram e se foram como atores interpretando o papel, mas Hamlet, a estrutura interna daquela criação de Shakespeare, permanece. Atores vêm e eles interpretam e eles vão, eles interpretam e eles vão. O ator continua. E o ator é aquele que é chamado de Deus nas Escrituras. O ator é aquele que foi sepultado e colocado em um caixão no Egito, e este é aquele caixão. Então eu estou interpretando papéis, e então chega um momento no tempo em que chego ao fim da minha longa jornada sombria, e naquela estrutura maravilhosa meus irmãos estão esperando, passando por cima deste meu corpo escuro enquanto ele está em transe no chão daquela estrutura celestial. E enquanto eles passam suas mãos sobre o corpo escuro, eles despertam os fogos dentro dele e o dividem. Aquele pinheiro fendido é partido e sai um ser tão alto, tão glorioso, tão brilhante quanto aqueles que estão sentados nos tronos. Todos saem da mesma maneira, pois eu exigi antes de ser hipnotizado uma promessa de que eles não me deixariam hipnotizado. Eu sonharia o sonho da vida. Eu tomaria sobre mim as limitações da morte,
E então sonharia esse sonho de nascer e morrer, e não ter nada e ter algo, e ser desejado e não desejado, e ser ferido, e ser cortado, sem olhos, sem braços, tudo isso eu sonharia. Mas não me deixe no sonho. Desperte, desperte, eu naquele momento no tempo em que o sonho estiver completo, porque se eu completar o sonho, terei aumentado o poder da minha criatividade. E eu me juntarei aos meus irmãos, meus parentes celestiais, e então, quando eu acordar e ficar acordado na sala, olharei ao redor e verei aqueles que sempre conheci, e ao vê-los, levantarei minhas mãos em saudação. Eles saltarão de seus tronos com suas mãos me cumprimentando e juntos no único corpo chamado Jesus Cristo. Apenas um em todo este mundo fabuloso. Então, tudo isso é o sonho e nada passa. Permanece fixo, uma estrutura fixa animada pelo sonhador. Enquanto ele sonha, ele o anima, e a coisa toda se torna um mundo animado por causa do sonhador que é Deus. Então a Bíblia começa, no princípio Deus. E termina, vem, Senhor Jesus. Mas a semente trama da Bíblia sendo Gênesis, o fim de Gênesis, e ele foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito. A palavra caixão é a mesma que arca, e esta é a arca onde todas as coisas estão contidas. Ele pega tudo, de uma maneira criativa, para que eles se reproduzam, ele os pega, em pares. Para que tudo, todos os animais, tudo entre na arca porque Deus está na arca, e não há nada além de Deus. Então o poder de criar e multiplicar além do meu sonho mais louco está contido dentro desta arca, este caixão que você vê aqui. Mais acima, que ninguém vê, não no espaço, mas nas profundezas da alma, aqueles que eu realmente extraí uma promessa de que não me deixariam na arca. Eles observam cuidadosamente, e quando o sonho está chegando ao fim, eles passam suas mãos sobre meu corpo escuro adormecido. Deles surgem fendas no corpo e faíscas saem, como joias cintilantes, e de repente do corpo escuro emerge um ser tão alto, tão glorioso e tão brilhante quanto aqueles que estavam sentados nos tronos. Eu reconheço o lugar, pois foi lá que fui sepultado e reconheço meus parentes divinos. E eu sei o fim que me foi prometido, pois saímos de Deus como Deus. Nós somos os Elohim. Você é o Elohim, não uma coisinha do lado de fora. Então, quando o Elohim disse: façamos o homem à nossa imagem, ele assumiu as limitações do homem para a expansão de seu poder criativo. Então, como Jung revelou em seu livro, e quando ele se viu em meditação profunda, ele disse: então ele está meditando sobre mim, e quando ele acordar de seu sonho, eu não serei mais. Posso lhe dizer, quando você acordar do sonho, esta era não será mais para você, mas você, o sonhador, será simplesmente expandido além do que você era quando começou o sonho. Nada é perdido, tudo é ganho. Agora, você sabe o significado da palavra arca? O significado primordial da palavra caixão é arrancar, reunir. Esse é o significado primário da palavra. Você encontrará em sua concordância. Arrancar, reunir. Então, ao assumir as limitações da morte e sonhar com os horrores deste mundo, eu arranco e reúno um poder muito maior para criar do que eu poderia se não dessesse a essa limitação. Então esse é o significado da palavra arca, o significado da palavra caixão. Então aqui, no princípio Deus. Vem, Senhor Jesus. Então o clamor para todo o vasto mundo é: vem, desperta-me deste sonho. Pois parece que o homem tão extasiado lhe disse, deixe-me citá-lo mais uma vez, o capítulo 51, o versículo 39, enquanto eles estiverem inflamados, prepararei para eles um banquete e os embriagarei, até que desmaiem e durmam um sono perpétuo e não acordem, diz o Senhor. O sono é tão profundo que parece para sempre e para sempre. Eu os embriago. Quem os embriaga? É Deus. Bem, este é Deus fazendo a declaração. O que é essa inflamação? É a inflamação. Na tradução normal é chamada de calor, isto é, na versão King James. É o calor como o calor de um animal. Quando um animal está no cio, a vizinhança é perturbada. Toda a vizinhança é perturbada quando um animal está no cio. Eles vêm de longe e tudo é perturbado quando ela está no cio.
Então, na versão King James é calor, na Revised Standard Version a mesma palavra é traduzida como inflamado, significa a mesma coisa. Enquanto eles estão inflamados, quando estou inspirado com a história. Pois ele está me preparando um banquete. E qual é a comida? Quando lhe perguntaram. Você não comeu? Ele disse. Tenho uma comida que vocês não conhecem. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, seu plano, seu propósito. João 4, 32,34. Estou me alimentando de seu plano, seu propósito. Estou tão inflamado com esse plano de expandir meu poder criativo que desmaio e pareço aos outros como se estivesse bêbado, o que agora é repetido no 2º capítulo de Atos quando Pedro disse: Não estamos bêbados quando eles estavam se banqueteando com o plano de Deus para expandir seu próprio poder criativo. Isso os deixou em um desmaio e o desmaio foi um sono, como um sono perpétuo do qual eles não acordariam até que Deus em seu ato misericordioso os despertasse. Mas ele extraiu uma promessa de si mesmo. Ele não seria deixado no Egito neste caixão, ele seria despertado. E então, a visão de Ae, ele disse: Eu não vou te dizer onde eu vi. Eu queria que ele tivesse. Mas esse é o privilégio dele, eu não vou te dizer. Mas se você tem The Candle of Vision, está fora de catálogo, mas vá à biblioteca. É lindamente escrito, é simplesmente. É tudo em prosa, mas é poesia, e é tudo baseado no que o homem realmente vivenciou. É um pequeno livro. Liguei para o filho dele em Nova York e perguntei se ele tinha cópias extras e algo que a escreveu, e o filho ficou encantado que eu mencionei e me lembrei do pai dele, mas, ele disse, sinto muito, eu nem tenho uma cópia dele. Eu mal posso acreditar nisso, e ainda assim, quando penso nisso, não acho que meu filho tenha um livro meu. Então realmente não importa. Tenho certeza de que se eu fosse a Barbados, como farei em 2 meses, e pedisse ao meu filho uma cópia de qualquer coisa que eu tenha escrito, ele não conseguiria produzir. Ele não está interessado. E então, liguei para o jovem Russell, filho de George Russell, e pedi a ele qualquer cópia que seu pai tivesse escrito, pois ele escreveu alguns romances adoráveis, todos baseados nesse uso estranho e maravilhoso da imaginação. Mas o que citei esta noite é The Candle of Vision. Ele começa em uma nota muito pequena que precede todo o trabalho que ele cita do livro de Provérbios e do livro de Jó. No livro de Provérbios é dito: O espírito do homem é a vela do Senhor, e no livro de Jó é dito: E quando sua vela foi acesa sobre minha cabeça, por sua luz eu andei pela escuridão. Então ele pega essas duas passagens de Provérbios e Jó e as coloca na primeira página, e então começa suas próprias experiências místicas maravilhosas. Então o livro é chamado The Candle of Vision. Eu tinha 2 cópias e dei uma para meu amigo Freedom Bellery em São Francisco. Como ele está fazendo esse trabalho, se eu tivesse cópias extras de qualquer coisa que eu amasse, eu daria a ele para que ele pudesse ser encorajado a simplesmente ir e continuar expandindo. Agora, vamos entrar no silêncio. Perguntas e respostas. Pergunta: Onde está a teoria da reencarnação? Resposta: Onde está a teoria da reencarnação? A Bíblia não a ensina. Você está nesse estado profundo, no alto, sonhando esse sonho da vida, e quando você acorda, simplesmente expandiu seu poder criativo. Mas você nunca foi nenhuma das vestes que representou, assim como Laurence Olivier nunca foi Hamlet. Ele interpretou, possivelmente, todos os personagens que Shakespeare escreveu, mas ele continua sendo Laurence Olivier, e ele nunca foi Ricardo III, papel que eu vi na outra noite. Ele nunca foi Hamlet, e eu o vi nesse papel. Ele nunca foi nenhum dos personagens que interpretou. Portanto, a reencarnação não é ensinada nas Escrituras. E como nos é ensinado em um princípio rabínico, o que não está escrito nas Escrituras não existe. Eu nunca tive nenhuma experiência em que eu fosse alguém além do ser que sou. Naquele momento em que tomei consciência de que sou o pai do Filho unigênito de Deus, cujo nome é Davi, eu ainda era o ser que sou. Então não se preocupe com as vestes ao seu redor, isso não significa nada.
Você reorganiza as coisas e as molda de acordo com os seus sonhos, da maneira que você decide que quer que a vida seja. Então, você simplesmente ignora os fatos, os revisa e transforma sua roda em uma espiral. Pergunta: Neville, acabei de perder minha irmã. Será que algum dia a verei novamente? Resposta: certamente, minha querida. Mas você é o mesmo ser de quem falei esta noite, nas profundezas do sonho. Veja, na ressurreição não há casamento nem dá-se em casamento, como nos é dito nas Escrituras. Perguntaram-lhe: Mestre, Moisés disse que, segundo a lei, se um homem morrer sem deixar descendentes, seu irmão deve casar-se com a viúva para gerar descendência. Ora, havia 7 irmãos, e um casou-se e morreu sem deixar descendentes, o segundo casou-se com ela e também não deixou descendentes quando morreu, e depois o terceiro, o quarto e assim por diante, até que finalmente todos casaram com ela sem deixar descendentes. E então ela morreu. De quem é ela viúva na ressurreição? E ele respondeu: Vocês não conhecem as Escrituras. Nesta era casamento e dá-se em casamento, mas aqueles que forem considerados dignos de alcançar aquela era não se casam nem são dados em casamento, porque são filhos da ressurreição. Lucas 20 versículo 27, 34. A ressurreição significa que eles são retirados deste ciclo de recorrência para uma era completamente diferente, pois não morrem mais, agora são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Assim, quando você despertar deste ciclo de recorrência, será um com os Elohim, porque agora você é um. Você agora é o Elohim que se fez homem para sonhar o sonho da vida, e quando você despertar, será simplesmente um Deus ampliado, ainda o Elohim. Pergunta: quando você se depara com uma grande dificuldade? Não estou familiarizado com esse ensinamento. Resposta: minha querida, antes de mais nada, enquanto você está sentada aí, diga: eu sou, simplesmente diga. Isso é Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus, todas as coisas. Não se vire para a esquerda nem para a direita, apenas para Deus. Confie em Deus. Então, assuma que eu sou e dê um nome a isso, seja lá o que for. Agora, quando você assumir que é isso, para confirmar essa suposição, olhe mentalmente para o seu mundo e veja como ele reflete a realidade daquilo que você assumiu. Se um amigo seu quiser saber da sua boa sorte depois que ela se tornar realidade, então mentalmente avise-o. Mas não diga isso a ele fisicamente. Viva nessa suposição e, se você persistir nela, ela se consolidará como fato. Está claro? Boa noite.